Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. As folhinhas nas paredes de toda a Rússia marcavam a data, 25 de outubro de 1917. Os russos ainda utilizavam na época o calendário juliano, instituído pelo líder romano Júlio César. Por isso, o movimento revolucionário que triunfou naquele dia é conhecido como Revolução de Outubro, apesar de ter ocorrido de acordo com o calendário atual, o gregoriano, no dia 7 de novembro. Calendários à parte, o importante é que, nessa data, os bolcheviques tomaram o poder na Rússia. Essa revolução e o surgimento da União Soviética como o primeiro país comunista da história marcaram profundamente o século XX e suas consequências ainda se sentem nos dias atuais. Para entender o que aconteceu na Rússia há 100 anos, suas repercussões e a trajetória da União Soviética até a sua dissolução, em dezembro de 1991, a Rádio Senado traz para você a reportagem especial 100 anos da Revolução que abalou o mundo, que começa agora. Ao começar o século XX, nenhum seguidor das ideias de Marx poderia imaginar que o primeiro país socialista da história seria a Rússia, que figurava entre os países mais atrasados da Europa. Mas isso acabou acontecendo pelas peculiaridades da situação russa, como explica o historiador Mikhail Afanassiev, diretor da Biblioteca Histórica Estatal Pública da Rússia. Мне кажется, что Россия в это время оказалась... Eu considero que naquela época a Rússia era o ponto fraco do sistema capitalista e não havia praticamente nenhuma parte da população que estivesse de acordo com o que acontecia no país. E esse foi o fator decisivo naquele processo. Mesmo os círculos próximos ao czar não estavam satisfeitos com a situação, e isso também ocorria com os representantes do setor comercial. Quanto aos operários da cidade e os trabalhadores do campo, eles sofreram muito durante os anos da Primeira Guerra Mundial. No início do século XX, a dinastia dos Romanov já comandava o Império Russo há 300 anos. O país possuía uma população de mais de 150 milhões de habitantes, e os trabalhadores, tanto das cidades quanto dos campos, eram submetidos a duras jornadas de trabalho. Os camponeses ainda viviam na miséria, apesar de algumas reformas ocorridas no final do século XIX que tinham acabado com a servidão feudal. Entre os diversos povos que compunham o Império Czarista, aumentava o descontentamento e o desejo de obter a independência. O país era imenso e se estendia do Ártico ao Mar Negro e do Mar Báltico até o Oceano Pacífico. No aspecto político, o regime se caracterizava pelo poder absoluto do czar. O fracasso na guerra contra o Japão foi o catalisador da Revolução de 1905, caracterizada por greves operárias, revoltas camponesas e rebeliões militares. O fato é que o regime czarista conseguiu derrotar a Revolução de 1905, mas ela contribuiu para o desgaste do Império, agravado pela desastrosa participação russa na Primeira Guerra Mundial. Na opinião do historiador brasileiro Daniel Aarão Reis Filho, esse conflito, iniciado em 1914, foi um fator básico para a derrubada do czar Nicolai II em fevereiro de 1917, seguida, no final do ano, pela vitória dos bolcheviques. O resultado foi milhões de mortos, uma desorganização extrema da economia, fome nas cidades. Os 9 milhões de soldados mobilizados pelo exército russo, em sua grande maioria eram camponeses, desorganizou profundamente a produção agrícola. Então, isso levou a um processo de exacerbação das contradições muito forte na Rússia. Então, esse é o primeiro elemento, né, que associa a guerra à revolução. O segundo elemento
foi a insensibilidade das elites dirigentes russas e particularmente do autocrata, do czar, Nicolau II, em se retirar da guerra. Esse processo, então, levou à Revolução de Fevereiro e à queda da autocracia. Em fevereiro de 1917, março, no atual calendário, milhares de operários iniciaram greves e manifestações em Petrogrado. As tropas czaristas desencadearam uma forte repressão, mas muitos soldados se negaram a obedecer às ordens dos oficiais e se revoltaram. A situação ficou insustentável e o czar abdicou em favor de seu irmão Mikhail, mas a manobra não deu certo e o regime monarquista foi eliminado. O czar e sua família seriam fuzilados pelos bolcheviques no ano seguinte. Subiu ao poder um governo provisório. Ao mesmo tempo, em toda a Rússia foram criados sovietes, ou conselhos revolucionários. O mais poderoso deles foi o Soviete de Petrogrado. O fato é que surgiu um poder duplo, com uma constante queda de braço entre o governo provisório e esses conselhos. O governo provisório, ligado aos setores empresariais, pretendia que a Rússia tivesse um regime parlamentarista de tipo ocidental. Também queria modernizar o país, mas sem mexer demais na ordem econômica e social vigente. Defendia igualmente a participação russa na Primeira Guerra Mundial. Já os sovietes queriam uma mudança radical e a saída do país da guerra, que tinha se tornado altamente impopular. Os bolcheviques, setor mais à esquerda do Partido Social Democrata Russo, não tiveram um papel importante na Revolução de Fevereiro, que derrubou a monarquia. Seus principais líderes estavam no exílio, entre eles Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Na voz de Lenin, a defesa dos sovietes. Ele conseguiu voltar a Petrogrado em abril de 1917 e lançou a ideia de que o governo provisório deveria ser combatido e que os sovietes deveriam tomar o poder. Propunha também que o Partido Social Democrata Russo passasse a se chamar Partido Comunista. O governo provisório, que a partir de julho de 1917 passou a ser encabeçado pelo advogado Alexander Kerensky, mostrou-se incapaz de recuperar a economia e de dar uma solução à participação russa na guerra. Lenin conseguiu convencer os bolcheviques de que era o momento de tomar o poder, aproveitando-se de sua influência sobre diversas unidades militares em Petrogrado e em Moscou. Um disparo de canhão do cruzador Aurora, ancorado no rio Neva, no centro de Petrogrado, foi o sinal para o início da rebelião no dia 25 de outubro de 1917, segundo o antigo calendário. A Guarda Vermelha, criada pelos bolcheviques, e as forças da Marinha e do Exército, favoráveis a eles, tomaram por assalto o Palácio de Inverno, sede do governo provisório. Kerensky conseguiu escapar e fugiu para o exílio. Ele morreu com quase 90 anos em Nova York em 1970. Na tarde do mesmo dia, Lenin anunciou a vitória da Revolução. As primeiras medidas adotadas foram o início de negociações de paz para tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial e a desapropriação das grandes propriedades agrícolas, além da criação de um conselho de comissários do povo que passaria a governar o país. Os bolcheviques tinham conquistado o poder através de um golpe rápido, mas o verdadeiro desafio começou com a Guerra Civil e a intervenção dos exércitos de 14 países. Para o historiador Daniel Aarão Reis Filho, ocorreram, na verdade, várias guerras civis. A guerra contra os contra-revolucionários, é chamada pela historiografia a Guerra dos Vermelhos contra os Brancos, mas houve também lutas armadas, guerras entre vermelhos, né, entre os bolcheviques e os socialistas não bolcheviques.
houve também uma guerra entre os bolcheviques e as nações não russas. Com o fim da Guerra Civil, em 1921, os bolcheviques consolidam-se no poder e regularizam suas relações exteriores. Lenin substituiu o radicalismo do chamado comunismo de guerra por uma política econômica mais flexível, que, entre outras medidas, restabeleceu parcialmente a atuação do setor privado no campo. O país adotou, a partir de 1922, o nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Embora o poder político fosse autoritário, nesse período inicial houve um verdadeiro boom artístico, com uma liberdade de criação depois afogada pelo stalinismo. Também aumentou de forma expressiva o número de pessoas alfabetizadas, que cresceu para mais de 60% em 1926, dobrando os índices do período czarista. Mas Lenin estava debilitado por um atentado a tiros sofrido em 1918 e veio a morrer em 1924. Seu desaparecimento abriu um período de luta pelo poder e de polêmica sobre os rumos do país. Quem acabou assumindo a direção do país foi Joseph Stalin. Ele não era russo, e sim nascido na Geórgia, uma das regiões do Império Czarista. Pouco a pouco, Stalin foi consolidando o poder, afastando adversários da direção do Partido Comunista, até enviar para o exílio seu maior rival, Leon Trotsky, em 1929. Ele terminaria assassinado no México em 1940 por ordem do próprio Stalin. A seguir, na segunda parte desta reportagem especial sobre os 100 anos da Revolução que abalou o mundo, você vai conhecer os detalhes dos sombrios anos do stalinismo e a queda do comunismo em 1991. Estamos apresentando reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. Nos anos 30, o país se lança a um bem-sucedido processo de industrialização, não sendo abalado pela crise econômica mundial iniciada em 1929, a Grande Depressão. Mas a coletivização forçada da agricultura provocou uma tragédia humana e econômica, afetando milhões de camponeses, muitos dos quais morreram de fome. Na segunda metade dos anos 30, a situação tinha se estabilizado nas áreas rurais. A economia em geral tendia a melhorar, principalmente na indústria, e o desemprego tinha sido eliminado. É exatamente nesse período que começa a pior etapa da repressão stalinista. O ditador aproveita o pouco esclarecido assassinato do líder comunista Sergei Kirov em dezembro de 1934 para iniciar uma perseguição feroz que se estende praticamente até o fim da década. Os números mostram que a repressão atingiu especialmente o próprio Partido Comunista. Militares, diplomatas e até membros da Polícia Política, a KGB, também foram vítimas da onda de terror. O Exército Vermelho ficou praticamente acéfalo. Dos 5 marechais, morreram 3. Dos 15 comandantes de exército, 13 desapareceram. Dos 186 comandantes de divisão, somente restaram 32. Em 1º de setembro de 1939, começa a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia pelos nazistas. Stalin também invade o país, pois tinha assinado um pacto secreto com Hitler, pensando que isso ia salvar a União Soviética de um conflito com a Alemanha, ou pelo menos adiá-lo. Em 1941, menos de 2 anos depois, os nazistas invadiram o território soviético, sem que Stalin tivesse tomado as providências necessárias para a defesa.
Essa confiança de Stalin num pacto que não seria cumprido por Hitler e o fato de o Exército Vermelho ter perdido a maioria dos seus comandantes na repressão dos anos 30 ajudam a explicar por que os nazistas conseguiram cercar Leningrado, a antiga São Petersburgo, e chegar às portas de Moscou. Stalin passou a dar mais atenção aos conselhos dos seus chefes militares. No dia 7 de novembro de 1941, ele falou às tropas que desfilavam na Praça Vermelha na comemoração do aniversário da Revolução de Outubro. Superados os erros iniciais, a União Soviética teve um papel muito importante na derrota da Alemanha. Até a vitória em 1945, o Exército Vermelho destruiu 75% dos aviões, tanques e canhões perdidos pelos nazistas durante a guerra. Após a guerra, Stalin aumentou seu poder e influência na Europa. Diversos países tornaram-se comunistas no centro e leste do continente. O ditador manteve seu regime repressivo até a morte em 1953, vítima de um derrame cerebral. Subiu então ao poder Nikita Khrushchev, que 3 anos depois denunciou os crimes do período stalinista e o culto à personalidade do ditador. Muita gente foi solta da rede de prisões políticas, conhecida como Gulag, o que significou um alívio para a maior parte da população, como explica o historiador russo Mikhail Afanassiev. As pessoas que ainda se lembram daquela época, da primeira década após a morte, dizem que o principal foi o desaparecimento do medo. Foi possível até sentir isso de maneira física, já que as pessoas passaram a sentir-se livres daquela autocensura. Entenderam que a partir daquela época podiam falar o que quisessem. Então a libertação interna foi o fator mais importante daquele processo de desestalinização. Durante o período de Khrushchev e depois de Leonid Brezhnev, o nível de vida melhorou. Não havia desemprego e a saúde e a educação estavam ao alcance de todos. A União Soviética foi o contraponto dos Estados Unidos. As duas superpotências protagonizaram a chamada Guerra Fria e disputaram a conquista do espaço e a influência mundial. Mas o excesso de burocracia e centralização começou a travar a economia soviética, o que foi agravado pelos grandes recursos gastos, tanto na corrida espacial quanto na criação de armas nucleares cada vez mais potentes. Ao mesmo tempo, havia uma pressão social para obter maiores liberdades. Após 2 líderes que governaram por pouco tempo, chegou ao poder Mikhail Gorbachev, em 1985. Gorbachev iniciou um processo de reformas conhecido como perestroika ou reestruturação para modernizar a economia e a sociedade soviéticas. Isto era acompanhado pela glasnost, ou seja, um clima de maior liberdade de imprensa, assim como de expressão artística e intelectual. A vitória do Sindicato Solidariedade na Polônia e a queda do Muro de Berlim em 1989 fizeram com que o bloco soviético desmoronasse, como um castelo de cartas. A perestroika enfrentou grandes resistências dentro do próprio Partido Comunista, o que culminou com um golpe de Estado em agosto de 1991. Gorbachev foi preso por poucos dias e libertado pela reação dos liberais encabeçados por Boris Yeltsin. Mesmo voltando ao comando do Kremlin, Gorbachev perdeu força política e o poder real passou às mãos de Yeltsin, que optou pelo fim da União Soviética,
o que ocorreu no final de dezembro de 1991. As repúblicas que compunham a extinta União Soviética se tornaram independentes e Boris Yeltsin passou a comandar o processo de transição da Rússia para a economia de mercado. A União Soviética acabava, mas um gigante continuava de pé, mesmo que cambaleante. A Rússia entrava no século XXI como herdeira do enorme arsenal militar soviético e ainda como uma referência mundial. Mas, ao mesmo tempo, era dona de uma economia em crise, marcada pela recessão, pelo desemprego e pelo aumento da criminalidade e da corrupção. O descrédito da população em relação às autoridades e também as medidas infrutíferas da perestroika, que não evitaram a derrocada soviética, ainda povoavam o imaginário nacional. O povo não tinha confiança nem em si, nem nos políticos que seguravam as rédeas de um monstro desgovernado, segundo o historiador Daniel Arão. Ela embarcou num processo, nos anos 90 do século XX, num processo de extrema desagregação, de coesão social, de valores, de referências culturais. Aquele povo ficou muito sem orientação, sem bússola. Foi um tempo de extrema fragmentação da sociedade, de desespero, declínio econômico. A autoestima do povo russo estava debilitada. As condições sociais haviam piorado bastante nos anos de recessão do fim do regime socialista, e o maior desafio russo era aprender a se comportar num mundo cada vez mais dinâmico e a renegociar suas relações com o Ocidente. O senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, chegou a visitar a União Soviética em 1990, antes de sua posse como presidente do Brasil. Hoje, à frente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no Senado, Collor acredita que os países do Ocidente não compreenderam ainda a importância da Rússia atual para o mundo. Eu acho que o mundo, chamado mundo ocidental, ele não está dando a importância devida que a Rússia merece. A Rússia é uma potência de uma capacidade extraordinária de se reinventar, de se reprogramar, de se adaptar a um novo mundo, e ela vem fazendo um enorme esforço para isso e vem conseguindo. Collor considera que a Rússia tem avançado tanto no campo político quanto no econômico. Tem uma liderança política forte, que tem um partido político constituído, que tem, portanto, estabilidade política, que tem uma economia extremamente pujante, e o Ocidente me parece que estão imaginando que a atual Rússia é ainda a antiga União Soviética, e com isso mantendo esse relacionamento de distância próprio daquele momento de antanho da Guerra Fria. A reação da nova Rússia só vem a partir dos anos 2000, impulsionada pela alta dos preços do petróleo e por uma política de centralização do poder institucional promovida pelo líder Vladimir Putin. Assim, a nação russa começava a experimentar uma estabilidade econômica e uma projeção um pouco mais expressiva no cenário internacional. O historiador Daniel Arão lembra o efeito Putin para a reestruturação do país. Ele é um homem que empreende uma política de reviravolta nesse esquema de autodestruição por que passava a Rússia, e consegue recuperar instrumentos básicos de controle e regulamentação do Estado sobre a sociedade. O resgate do sentimento nacional e do orgulho russo, acompanhado de uma economia que teve crescimento, apesar da crise mundial iniciada em 2008, traz à tona a imagem de uma nação muito mais próxima da perspectiva do futuro do que do passado. Um exemplo disso, lembra Daniel Arão, é o distanciamento do governo russo em relação às comemorações oficiais do centenário da Revolução de Outubro. Outro exemplo claro da nova inserção do governo russo no cenário internacional é a formação do BRICS, um tratado para fins econômicos entre Brasil, China, Rússia, África do Sul e Índia. Surgido em 2006, o bloco tem realizado reuniões constantes e acordos comerciais.
No caso específico da Rússia, Collor acha que há mais possibilidades a serem exploradas no bloco econômico. Os 100 anos da Revolução que mudou a história do mundo despertam no homem contemporâneo uma curiosidade inevitável. Para que lado apontam os rumos de uma possível esquerda mais moderna, presente no cenário global? A única representante do Partido Comunista do Brasil no Senado, senadora Vanessa Graziotin, do Amazonas, defende a soberania nacional e a educação como principais exemplos de objetivos a serem seguidos. Eu acho que a bandeira nossa hoje, a bandeira dos socialistas, é, primeiro, garantir um estado de desenvolvimento nacional, fortalecer a nossa soberania, porque é através desse desenvolvimento nacional, da independência, soberania de cada estado, de cada país, com o desenvolvimento educacional, é que a gente vai poder mostrar à sociedade, convencer a sociedade da justeza do sistema, não é? E a partir daí lutarmos para que efetivamente possamos romper essas barreiras do sistema mais injusto do planeta, que é o sistema capitalista. Já o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, considera ultrapassados vários aspectos do socialismo real, mas aponta utopias que ainda considera válidas na busca de uma nação mais justa. Eu tenho a impressão que as ideias socialistas vinculadas à economia, à estatização, ao controle, ao partido único, isso ficou pouco, felizmente. Ficou demonstrado que esse não é o caminho da utopia. Entretanto, ficou ainda, graças ao socialismo, o sonho de que é preciso uma utopia, de que o mundo de hoje não é satisfatório. Cristóvão Buarque destaca que essa utopia está ligada à igualdade de oportunidades. A utopia está em pegar o filho do trabalhador e colocar na mesma escola do filho do capitalista. Não se trata mais de construir uma igualdade plena, imposta, autoritária. Se trata de tolerar a desigualdade, mas garantindo uma escada social para todos, que seria a mesma oportunidade educacional. E alguns vão ser mais, outros menos, conforme o talento, conforme a persistência, conforme a vocação, e não conforme a renda do pai, não conforme a herança. Você ouviu a reportagem especial 100 anos da Revolução que abalou o mundo, uma produção da Rádio Senado. Apresentação: Samara Sadek, Ivan Godoy e José Carlos Sigmaringa. Redação e entrevistas: Pedro Henrique Costa, Ivan Godoy e Sérgio Salexandre Vieira. Edição: Leila Herédia. Produção musical: Felipe Cafino. Trabalhos técnicos: Cristiane Melo. Você também pode acessar esse programa pela internet em senado.leg.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.